de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. E nesta quinta-feira da 31ª semana do Tempo Comum, hoje é dia 9 de novembro, quando a Igreja celebra a festa da dedicação da Basílica do Latrão, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é oferecido na segunda leitura do Ofício das Leituras na Liturgia das Horas é tirado dos sermões de São Cesário de Arles, bispo do século VI da nossa era cristã, e traz como título: Pelo batismo fomos todos feitos templos de Deus. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Celebremos hoje, irmãos diletos, com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo, o natalício deste templo. Nós, porém, é que temos de ser o verdadeiro templo vivo de Deus. Todavia, é com muita razão que os povos cristãos observam com fé a solenidade da Igreja Mãe, por quem reconhecem ter nascido espiritualmente. Pois, pelo primeiro nascimento, éramos vasos da ira de Deus. Pelo segundo, foi-nos dado ser vasos da sua misericórdia. O primeiro nascimento lançou-nos na morte, e o segundo chamou-nos de novo à vida. Todos nós, caríssimos, antes do batismo, fomos templos do demônio. Depois do batismo, obtivemos ser templos de Cristo. E se meditarmos com atenção sobre a salvação de nossa alma, reconheceremos que somos o verdadeiro templo vivo de Deus. Deus não habita somente em construções de mão de homem, nem em casa feita de pedras e madeira, mas principalmente na alma feita à imagem de Deus e edificada por mãos deste artífice. Desse modo, pôde São Paulo dizer: o templo de Deus, que sois vós, é santo. E já que Cristo, quando veio, expulsou o diabo de nossos corações para preparar um templo para si, quando pudermos, esforcemo-nos com seu auxílio para que em nós não sofra injúria por nossas más obras. Pois quem proceder mal faz injúria a Cristo. Como disse acima, antes que Cristo nos redimisse, éramos casa do diabo. Depois foi-nos dado ser casa de Deus. Deus se dignou fazer de nós sua casa. Por isso, diletos, se queremos celebrar na alegria o natalício do templo, não devemos destruir em nós, pelas obras más, os templos vivos de Deus. E falarei de modo que todos compreendam. Cada vez que entrarmos na igreja, queremos encontrá-la tal como devemos dispor nossas almas. Queres ver bem limpa a basílica? Não manches tua alma com as nódoas do pecado. Se desejas que a basílica seja luminosa, também Deus quer que tua alma não seja em trevas, mas que em nós brilhe a luz das boas obras, como disse o Senhor, e seja glorificado aquele que está nos céus. Do mesmo modo, como tu entras nesta igreja,
Assim quer Deus entrar em tua alma, conforme prometeu, e habitarei e andarei entre eles. Amém. Meu irmão, minha irmã, hoje a igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão. A Basílica do Latrão, que está em Roma, é a catedral do Papa, é a catedral de Roma. É o primeiro templo cristão. No começo do cristianismo, os irmãos se reuniam na casa dos outros irmãos, muitas vezes nas catacumbas, às escondidas, para celebrar a Eucaristia, por causa da perseguição. A igreja só foi autorizada a funcionar como religião, entre outras religiões do Império Romano, em meados do século IV, quando Constantino, o imperador, com o Edito de Milão, permite que exista a igreja entre outras religiões romanas. Depois, já no século V, a igreja se torna a religião oficial do Estado. E a única religião, e são proibidas todas as outras religiões. Mas até 315 da nossa era cristã, a igreja não tinha autorização para existir. No entanto, a mãe do imperador já era cristã, era católica. E, logo depois que a igreja se torna permitida a sua existência, o Palácio do Latrão, que Constantino havia construído para sua mãe, foi doada à igreja, doada ao Papa Silvestre, por Santa Helena, mãe do imperador Constantino. E se tornou o primeiro templo, a primeira casa de pedra, onde a igreja passou a se reunir. Por isso ela é chamada de mãe de todas as igrejas. É a Catedral de Roma. É a Catedral do Bispo de Roma, que é o Papa. São Pedro, a Basílica de São Pedro, é a mais conhecida, onde está presente ali os restos mortais do apóstolo São Pedro, de onde o Papa preside a maior parte das suas celebrações, mas a Catedral do Papa é a Basílica dedicada a São João Batista, a Basílica do Latrão. Então hoje nós celebramos a dedicação desta igreja. E muito belo esse sermão de São Cesário de Arles, lembrando que nós somos o templo do Senhor, que devemos sim cuidar do templo de pedra, devemos sim manter o templo de pedra, essa casa onde nós nos reunimos para o culto, mas não sem cuidar do templo, que é a nossa própria vida, o nosso próprio corpo, a nossa própria alma. Lembra São Cesário que quando nós chegamos numa igreja, devemos desejar que ela esteja limpa e acolhedora, da mesma maneira que devemos desejar que limpo esteja a nossa alma, o nosso coração, cheio de boas atitudes, cheio do desejo de se fazer o bem. O templo de pedra deve ser cuidado, deve ser zelado, deve ser amado, mas não sem que o templo que é a nossa vida, o templo de Cristo, o templo vivo, seja, acima de tudo, cuidado, amado, respeitado, valorizado e preparado para sempre ter a presença do Senhor. E nesta quinta-feira, meu irmão, minha irmã, rezemos a Nossa Senhora, colocando-nos sob a intercessão de Maria, confiando que ela conduz até Jesus nossos pedidos, preces e agradecimentos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.
Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo uma quinta-feira abençoada, repleta de Deus, cheia das oportunidades de se fazer o bem, crescendo cada vez mais em fidelidade a Jesus e à sua igreja. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.